Bom dia, hoje é segunda-feira, dia da nossa aula de matemática. Vamos começar um novo capítulo da nossa apostila, que é na página 96, capítulo 3, Aprendendo com os Sólidos Geométricos. A gente está encerrando o capítulo do sistema monetário e entrando no capítulo dos sólidos geométricos. Desculpem. E para abrir o capítulo, nós vamos começar com um texto, uma historinha muito legal que a prof vai contar para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Em uma galáxia bem distante do sistema solar, há um planeta habitado somente por seres de formato geométrico chamado Ioá. Os habitantes de lá gostam muito de visitar outros planetas, explorar e conhecer novas pessoas. Eles se alimentam de números que podem ser extraídos dos lados, pontas e dobras contidos nas mais diversas formas geométricas. Alguns recursos do planeta Ioá estão se acabando, fazendo com que eles busquem em outros planetas o necessário para sobreviverem. Sendo assim, eles partiram para mais uma missão em busca de novos recursos. Após viajarem pelo espaço, encontraram no sistema solar um planeta chamado Terra, habitado por seres orgânicos que possuem vários monumentos e objetos em formatos geométricos, iguais aos habitantes do planeta Ioá. Chegando a esse planeta, eles se encontraram com as mais variadas formas de suas construções e objetos e logo começaram a tirar fotos para que pudessem ter uma recordação daquela descoberta maravilhosa. Na Terra, eles visitaram as pirâmides do Egito, o Big Ben e o Epcot Center. Durante a visita, eles também passaram por São Paulo, onde se depararam com vários cones de trânsito nas ruas e precisaram de pilhas para os brinquedos novos que acabaram de comprar. As pessoas da Terra não notaram sua visita, pois já estão bem acostumadas com as formas geométricas. Entretanto, algumas crianças repararam aqueles seres extraordinários visitando seu planeta. Após tanta diversão e com a nave carregada de números que eles retiraram das pontas e lados das formas geométricas que aqui encontraram, eles partiram de volta para seu planeta de origem, mas com a promessa de voltarem a esse maravilhoso planeta cheio de matemática. E aí, será que realmente o planeta Terra é cheio de matemática? Será que aqui tem muitas formas geométricas que eles observaram? É verdade isso? Vocês já observaram aqui, na nossa cidade mesmo, as formas geométricas, as construções, quais as formas geométricas que existem? Então, fica aí uma dica da prof. Quando vocês estiverem pela rua passeando, comecem a observar quais as construções, o que tem de formas geométricas que vocês podem ver aí na rua. A gente vai agora começar a estudar as formas e vocês vão perceber no dia a dia, conforme vocês andarem aí, quanto que existe de matemática na rua. A gente convive todo momento com a matemática, né? Então vamos lá para minhas ideias, nossas ideias, página 98. Existe vida em outros planetas? O que vocês acham? Será que existe vida em outros planetas, em outras galáxias, em outras dimensões, né? Vamos pensar sobre isso. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, na internet tem muita informação sobre isso. Então, fiquem à vontade para ir lá pesquisar, dar uma lida, uma estudadinha fora do nosso conteúdo da apostila. Na sua opinião, se os recursos do nosso planeta se acabassem, o que teríamos que fazer para sobreviver? Será que haveria outro planeta no nosso sistema solar, na galáxia, que a gente poderia visitar e buscar recursos que não teríamos mais aqui na Terra? Precisamos pensar muito sobre isso. É uma questão muito séria para que tanto a nossa geração, a geração da prof, quanto a geração de vocês comece a pensar sobre esse assunto. Os recursos aqui do nosso planeta, eles são esgotáveis. E será que a gente está cuidando desses recursos? Será que pode chegar um dia que vai acabar esses recursos? Recentemente foram descobertas novas galáxias. Como seriam esses planetas? Aí, ó, dica de pesquisa para vocês. Então, vocês vão ir lá na internet e vão pesquisar quais são as novas galáxias que foram encontradas nesses últimos tempos, tá? É uma dica de pesquisa para vocês estarem fazendo e conversando com a família em casa e discutindo, certo? Bom, então vamos para as nossas atividades. Análise e reflexão do texto. Como eram fisicamente os habitantes do planeta Ioá?
Lembra que lá no texto falava, né, que eles eram seres em eram seres de formatos geométricos, né? Número 2, por que essas criaturas precisaram deixar seu planeta de origem? Lá no texto também fala, né? Fala da questão dos recursos do planeta, né, que foram acabando e que eles precisaram buscar em outros planetas os recursos necessários para sobreviverem. Número 3, por que eles se encantaram com a Terra? O que tinha aqui parecido com o planeta deles que fez com que eles se encantassem com o planeta Terra? Dá uma lidinha lá no texto novamente, que vocês vão achar bem fácil essa resposta. Número 4. De onde os habitantes de Ioá retiravam os números das formas geométricas encontradas nos objetos e monumentos? Lembram que lá falava no texto, né, que eles podiam ser extraídos dos lados, das pontas e dobras contidas nas mais diversas formas geométricas que eles encontraram por aqui. Então, vão lá no texto que essa respostinha que a prof acabou de falar tá lá também para vocês buscarem para responder essa número 4. Número 5. No texto, vimos alguns monumentos e objetos que se assemelham aos sólidos geométricos. Recorte as peças do quebra-cabeça que estão na página 127 do seu material didático e descubra o nome desses sólidos geométricos. Bom, então a prof recortou as pecinhas do quebra-cabeça e montou o quebra-cabeça aqui, ó. Aí aqui, através do quebra-cabeça, vocês vão ver quais são os sólidos geométricos que nós temos aqui e que estão presentes nessa imagem, tá? Bom, vocês buscam lá, recortam e montam o quebra-cabeça. Número 6. Recorte as figuras que estão nas páginas 129 do material e colhe-as no quadro de acordo com os sólidos que são semelhantes a esses objetos. Então, lá na página 129, tem essas figuras aqui, ó. Vocês vão recortar elas e vocês vão colar nesse quadro aqui, tá? Vocês vão colar aqui nesse quadro e vão colar, por exemplo, a figura que tem o paralelepípedo, a figura que é semelhante ao cubo, que é semelhante à esfera, a que é semelhante ao cone, a que é semelhante ao cilindro e que é semelhante à pirâmide. Se antes de colar vocês ficarem em dúvida, quiserem só colocar em cima aqui da página e mandar para a prof no WhatsApp, para a prof conferir, antes de vocês colar, podem mandar, tá bom? A prof confere e aí manda de volta para vocês. Mas aqui eu tenho uma dicasinha, vou passar uma dica bem rapidinha, vocês dão uma olhadinha e eu tiro de novo, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o nosso gabarito, ó. O paralelepípedo, o cubo, a esfera, o cone, o cilindro e a pirâmide, tá? Acho que por esse aqui vocês já conseguem fazer. Número 7. Recrie 2 personagens do planeta Ioá usando sólidos geométricos contidos nas páginas 131 e 133 do seu material didático. Recorte as imagens, dobre-as e colhe-as no local indicado, formando os sólidos. As imagens são essas duas aqui, que vocês vão recortar e colar nos locais indicados, tá? Vocês vão colar, passar cola aqui assim, ó, nessas pontas assim, ó. Ah, aqui também, ó, aqui também tem as pontinhas certinhas aqui pra vocês passar cola, aqui os locais certo onde vai passar cola. Aqui tem uma legenda que indica bem certinho aonde que passa a cola, tá? É fácil de fazer. Depois que vocês fizerem, vocês mandam uma fotinha pra prof pra ver se tá certo. Número 8. Observe os sólidos geométricos e em seguida complete o quadro informando o nome, a quantidade de lados e de pontas dessas formas. Bom, o primeiro desenho, a prof não vai falar, a prof só vai ajudar vocês a fazer o primeiro completo. Depois os outros vocês que vão colocar os números com a quantidade de lados, de dobras e de pontas. Tá? Mas o nome deles a prof vai ajudar vocês a fazer. Tá bom? Porque são sólidos que vocês não estão acostumados aí no dia a dia de vocês, nomes que vocês não estão acostumados, tá? Então, o primeiro sólido, o que ele é? Ele é um cubo, né? É o cubo. O cubo, ele tem quantidade de lados, 6 lados, né? A gente vai contar os lados dele, 1, 2, 3, 4. Como que a prof vai fazer aqui para contar com vocês? O cubo, na verdade, vai ser um pouquinho mais complicado. É como se vocês pegassem um dado e contassem os lados do dado. Mas, enfim, ele vai dar 6 lados. Quantidade de dobras. São 12 dobras que tem no cubo. E pontas, 8 pontas, tá? Então, 6 lados, 12 dobras e 8 pontas, tá?
8 cantos. São os cantinhos aqui que vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então, vocês vão contar os cantinhos que tem aqui, que são as pontas. A segunda figura é uma pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular, que é essa aqui, ó. Né? Parece um triângulo, mas com vários lados. Ele é, na verdade, uma figura que é formada por vários triângulos, né? Cada lado dele é um triângulo. E a base também é triangular, tá? Então, essa figura, ela vai ter 4 lados, 6 dobras e 4 pontas. Então, agora as outras a prof não vai dar as quantidades, vocês que vão ter que calcular. A outra também é uma pirâmide de base, só que é uma pirâmide de base quadrangular, porque a base dela é formada por um quadrado, que é essa parte de baixo aqui, ó. Tá? A base é essa parte de baixo, ó. Aqui vocês podem ver que é um triângulo, aqui um quadrado. Então, é uma pirâmide de base quadrangular. E a última figura nossa é um paralelepípedo ou prisma retangular, porque a base, que é a parte de baixo, é formada por um retângulo, ó. Vocês podem ver que é formado por um retângulo. Então, vai ser um paralelepípedo ou prisma retangular, tá? A mesma coisa, vocês vão contar a quantidade de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. E depois vão contando, né, a quantidade de dobras e a quantidade de pontas também, tá? Depois vocês mandam para a prof se tá certo. Número 9. Os sólidos geométricos são formados por formas geométricas planas. Faça o desenho do contorno dos lados em destaque para encontrar as formas planas que aparecem neles. Então, vocês vão olhar, por exemplo, aqui, ó, o destaque é essa aqui, então vocês vão desenhar aqui do lado ela. Aqui, o destaque é essa da frente aqui, então vocês vão desenhar aqui com a régua. A prof desenhou sem régua, mas vocês desenham com a régua. Aqui, ó, nós temos essa, na pirâmide aqui, o que que tem aqui? É um triângulo. E nesse cone aqui é a base dele que vocês têm que desenhar, que forma um círculo, tá? Vai formar um círculo. Número 10. Pinte os sólidos a seguir de acordo com as suas características: de amarelo, os que rolam, e de vermelho, os que não rolam. Ah, então vocês vão pintar de amarelo aqueles que rolam e de vermelho os que não rolam. E depois nós temos 2 perguntinhas. Quais semelhanças você observou nos sólidos que você pintou de amarelo? Que são os sólidos que rolam. Então, os sólidos pintados de amarelo, eles são chamados de poliedros. E eles possuem um determinado número de faces, lados e pontas. Essa é a observação que vocês devem colocar aqui na resposta da letra A, tá bom? Os sólidos pintados de amarelo possuem um determinado número de faces. Desculpem, a prof passou a resposta trocada. Os sólidos pintados de vermelho, que possuem os lados, né? Um determinado número de faces, lados e pontas. E os sólidos pintados de amarelo possuem bases em forma de círculo e rolam-se colocados em uma superfície plana ou inclinada, né? Se plana, se você bater, ele vai rolar, e se for inclinada, ele rola sozinho, tá? Então, voltando de novo à resposta. Quais são as semelhanças que você observou nos sólidos pintados de amarelo? Os sólidos possuem base em forma de círculo, que vocês vão ver aqui embaixo, né? A base lá em forma de círculo, tá? E eles rolam-se colocados numa superfície inclinada. Quais semelhanças você observou nos sólidos que você pintou de vermelho? Os sólidos pintados de vermelho possuem um determinado número de faces, lados e pontas. Então, vocês vão ver que os sólidos vermelhos, eles têm um determinado número de faces, é mais do que uma face, e tem um determinado número de pontas também, lados e pontas, tá? Qualquer dúvida, mandem no privado para a prof, que a prof ajuda a responder essa aqui de novo, tá? Se vocês ficarem em dúvida. Número 11. Observe a tabela de um jogo e em seguida preencha o gráfico com a quantidade de sólidos geométricos que aparecem nele. Então, aqui vocês têm um joguinho
que tem vários sólidos geométricos. Então, vocês vão contar e vão preencher o gráfico pintando os quadradinhos conforme a quantidade de sólidos que aparecem aqui, tá bom? Só pintar aqui no gráfico. Por exemplo, aqui tem um cilindro primeiro, né? Então, vocês vão contar quantos cilindros tem e vão pintar a quantidade de quadradinhos aqui no gráfico, tá? E a nossa última atividade tá aqui na página 104, né? É essa perguntinha aqui de cima. Nós só vamos até aqui na aula de hoje. Diz assim: no jogo há algumas formas planas. Quais são elas? Quais são as formas planas que não rolam? Então, é o retângulo, o triângulo e o quadrado. São 3 formas planas que nós temos aí nesse joguinho, tá bom? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Lembre-se, se vocês quiserem pesquisar sobre as novas galáxias encontradas, né? Vocês podem estar pesquisando aí, pesquisando no YouTube, no Google e lendo mais sobre o assunto, tá bom? E nós ficamos por aqui na aula de hoje. Um beijo, até a próxima aula. E nossa próxima aula a gente conclui a nossa apostila, né? Estamos quase no finzinho dela. Tem só mais uma aulinha para concluir nossa apostila. Beijo, até a próxima aula.